sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 78. Então hoje a gente vai ver alguns casos de semelhança de triângulos. Então o nosso objetivo vai ser compreender os principais casos de semelhança de triângulos e como aplicá-los corretamente. Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha e régua, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha e régua para resolverem os exercícios. Então, casos de semelhança de triângulos. Você já viu que dois triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. No entanto, a gente pode reconhecer dois triângulos semelhantes pelos casos a seguir. Então, em vez de fazer todo aquele cálculo que a gente estava fazendo, existem alguns casos específicos que me garantem a semelhança dos triângulos. Isso vai facilitar na hora de a gente trabalhar com semelhança de triângulos, tá certo? Então, o primeiro caso que a gente tem é o caso ângulo-ângulo. Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes, respectivamente congruentes, esses triângulos são semelhantes. A gente viu isso, né, de uma maneira mais geral, assim, que, né, se a gente tem dois ângulos congruentes no nosso triângulo, é óbvio que o terceiro ângulo vai ter que ser congruente, porque senão eu não consigo chegar no resultado correto, né? Então, isso vai me dizer que eles são semelhantes sim. Então, aqui vocês podem ver na figura, nós temos dois triângulos com ângulos congruentes. E eu sei, então, que se o ângulo A é congruente ao ângulo A' e se o ângulo B é congruente ao ângulo B', então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', certo? Isso, né, como exemplo, olha só, vamos calcular o valor de x e de y no triângulo aqui, sabendo que AB é paralelo a DE. Olha só, a gente tem esses dois triângulos aqui, né? A gente sabe que o ângulo D é congruente com o ângulo A. A gente sabe que o ângulo C1 e C2 eles são congruentes porque eles são opostos pelo vértice, né? Então, portanto, isso significa que esses dois triângulos, ABC e DEC, são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Se eles são semelhantes, significa que os seus lados correspondentes vão ser proporcionais, certo? Se os lados correspondentes são proporcionais, então a gente sabe que DE é proporcional a AB. Deixa eu até voltar aqui para a gente pegar pela imagem mesmo. Olha só. Então, vamos lá. O ângulo correspondente, a gente sabe que DE, né? DE vai ser proporcional a AB. E aí, a gente tem que CE vai ser proporcional a CB. E a gente sabe também que AC... Perdão, tem que começar com esse daqui, né? CD é proporcional a AC, certo? Então, aqui a gente tem DE sobre AB e CE sobre CB. Primeira parte da proporção, né? Essa primeira parte eu consigo encontrar o valor de x. Substituindo os valores que eu tenho na minha figura, eu chego em x sobre 3 igual a 9 sobre 4. Então, x vai ser igual a 27 divididos por 4, que me resulta em 6,75, certo? Isso foi utilizando a primeira parte aqui da nossa proporção, certo? A proporção, lembrando, é um ângulo correspondente sobre o outro, né? E isso vai ter que ser sempre igual porque eles são proporcionais, ok? Então, x é igual a 6,75. Usando a segunda parte aqui, a prof não colocou essa BC sobre EC, esqueci, vamos lá. Vamos voltar na figura aqui. BC, cadê? BC sobre EC. Ah, tá. É o inverso desse daqui, né? Perdão. Dá pra continuar. Vamos lá. Tá aqui AC sobre DC, certo? E BC sobre CE, ok? Então, a gente tem ali a mesma proporção, né? A professora escreveu de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa, olha só. Deixa a prof colocar aqui. AC, tá aqui, AC sobre DC. E aqui, no caso, teria que ser CD, CA, né? Conforme a prof colocou aqui. E a gente tem EC sobre BC. Que, na verdade, é só o inverso desses daqui. Como se estivesse iniciando em outro ponto, mas é a mesma coisa, olha só. CE, EC, BC, CB.
CD, DC e AC, CA. É só invertido, mas é a mesma proporção, ok? Então aqui a gente tem, né, a nossa proporção com relação aos pontos que a gente tinha no nosso triângulo. Y sobre 5,4 igual a 4 sobre 9. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu fico com y igual a 21,6 sobre 9, que me resulta então em 2,4. Então a resposta aqui desse exercício, eu chego que x é 6,75 e y é igual a 2,4, ok? Então o primeiro caso de semelhança entre dois triângulos vai ser o caso ângulo-ângulo. A partir do momento que eu tenho dois ângulos congruentes, eu sei que esses dois triângulos vão ser semelhantes, certo? O segundo caso que a gente tem é o caso lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos por esses lados são congruentes, então esses triângulos também são semelhantes. No caso aqui, olha só, se eu tiver aqui AB sobre AB' for a razão, né, for congruente à razão, AC sobre AC', ou seja, se esses dois lados forem proporcionais e os dois ângulos aqui forem iguais, forem congruentes, eu chego também à conclusão de que esses meus dois triângulos são semelhantes, certo? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', ok? Observando o exemplo, vamos verificar se esses dois triângulos são semelhantes. Então, para verificar, a gente pode iniciar verificando o ângulo. Os dois ângulos são iguais, né? Tem o mesmo valor de 50 graus. E aí eu vou fazer a proporção para ver se elas são proporcionais ou não. Então, eu faço os ângulos correspondentes. 12 sobre 9 igual a 20 sobre 15. Para saber se eu tenho o mesmo resultado, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Vamos lá. 12 sobre 9 igual a 20 sobre 15. Nós já estudamos isso, claro, né? Mas eu posso fazer de duas maneiras. Posso simplificar as duas frações? Então, vamos simplificar. Aqui eu sei que eu posso dividir tudo por 3, certo? Eu vou ficar com 4 terços. E aqui eu sei que eu consigo dividir tudo por 5. Eu vou ficar com 4 terços. Ou seja, a mesma fração dos dois. No caso, mesma razão de semelhança, certo? Mesma razão me comprova que eles são proporcionais. Outro jeito de saber se essa proporção é verdadeira ou não. Então, eu posso fazer a simplificação das frações e chegar em duas frações iguais, o que me garante que eles são proporcionais. Ou eu posso fazer a multiplicação cruzada. E eu tenho que chegar novamente em dois valores iguais. 9 vezes 20... e 12 vezes 15. 9 vezes 20 é 180 e 12 vezes 15 também é 180, certo? Então, é isso. Eu posso fazer das duas maneiras. Qualquer uma das duas vai me dar a resposta correta. Cheguei em dois valores iguais, significa que eles são, sim, proporcionais, certo? Então, significa que esses meus dois triângulos, eles são, sim, semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Ok? Terceiro caso, então, a gente tem lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. A gente sabe que se os três lados todos correspondentes forem proporcionais, eu tenho a semelhança entre os dois triângulos. Observe o exemplo aqui, vamos ver se eles são semelhantes ou não. Nós temos esses lados aqui do meu triângulo, então a gente vai fazer a proporção entre todos eles, né? AB sobre AB, 15 sobre 6, 20 sobre 8 e 10 sobre 4. Fazendo a proporção, novamente, eu posso fazer do mesmo jeito. Como aqui eu estou trabalhando com 3 números, o jeito mais simples de fazer é pela simplificação, senão eu vou ter que multiplicar eles a cada par, né? Mas se eu simplificar, fica mais fácil. Vamos simplificar então. 15 e 6, a gente consegue dividir tudo por 3. Eu fico com 5 meios. 10 e 4, eu divido tudo por 2. Eu fico com 5 meios. 20 e 8, eu divido tudo por 4. 20 por 4 dá 5, 8 por 4 dá 2. Percebam que
todas as frações iguais, ou seja, eles são proporcionais? Sim, e isso me diz que eles são semelhantes, então, pelo caso lado, 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 certo? Bem simples de fazer, né? A ideia desses casos, gente, é facilitar o cálculo, não precisar ter todas aquelas informações para chegar na semelhança ou não entre os dois triângulos. A gente usa os casos para reduzir a nossa quantidade de cálculos aqui. Fica a critério de vocês, utilizar ou não. Claro que utilizando fica mais simples, né? Acaba sendo um pouquinho mais rápido, mas vocês têm que saber quais são cada casos, né? Meu Deus, quais são cada caso para você aplicar eles corretamente, beleza? No caso aqui a gente fez um exemplo de cada um para vocês enxergarem a aplicação de cada um deles e fazer da maneira correta a resolução dos exercícios, tá certo? Não esqueçam de revisar o conteúdo disponível. Aqui a gente estudou um pouquinho aprofundado os casos de semelhança, mas as duas aulas anteriores que a gente teve foram trabalhando somente com a semelhança entre dois triângulos. Então, se por acaso vocês têm alguma dúvida nesse tópico, recomendo que assistam as duas aulas anteriores para revisar um pouquinho mais sobre essa ideia, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.